Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Quero falar sobre isso para garantir que todos sejam cautelosos e mantenham a cabeça fria o tempo todo. Agora, para contextualizar, eu morava no meio do nada no Canadá. Era uma cidade antiga que tinha vários prédios abandonados devido à ausência de moradores. Eu e muitos amigos estávamos cansados da falta de opções de entretenimento para nós. Então o que fizemos foi explorar esses prédios abandonados. Antes da experiência sobre a qual falarei agora, nunca havia acontecido nada muito louco conosco. Ocasionalmente, víamos um pouco de sangue como líquido e vimos um pentagrama no chão de alguém que havia ido a uma casa anteriormente, mas nada muito ruim. Até a última vez em que fui explorar prédios abandonados. Quando eu era mais jovem, costumava ir a uma creche que era parte de um hospital psiquiátrico. Uma combinação estranha, eu sei. Ele fechou devido à falta de pacientes e de crianças na creche. Há alguns anos, decidi voltar para lá com meus amigos. Para fins de contextualização, eu tinha 15 anos quando isso aconteceu, e a maioria dos meus amigos tinha a mesma idade. Quando chegamos lá, foi um tanto clichê. Havia neblina, estava bastante escuro e chovia um pouco. Fomos até o portão principal, que estava fechado com cadeado. Decidimos ajudar uns aos outros a pular o portão e fizemos muito barulho. Estávamos rindo e gargalhando o tempo todo, sem suspeitar do que estava por vir. Olhamos ao redor do pequeno playground, ou parquinho, com as lanternas que tínhamos em nossas mãos. Mesmo com nossas lanternas um tanto potentes, nossa visibilidade era bastante limitada. Decidimos entrar no prédio em ruínas. Vidro e sujeira rangeram sob nossos pés quando entramos na seção de creches do complexo. Ainda havia legos velhos, lascas de madeira de móveis anteriores, bonecas e brinquedos velhos e rasgados espalhados. Quanto mais andávamos pela seção da creche, naturalmente ficávamos cada vez mais silenciosos, até que tudo o que conseguíamos ouvir era o barulho da sujeira sob nossos pés. Encontrei alguns lápis de cor em um recipiente de plástico no canto da sala. Fui até lá para pegá-los quando de repente ouvimos um forte estrondo vindo de trás de uma porta de metal que dava acesso à ala psiquiátrica do prédio. Meus amigos e eu olhamos uns para os outros. Como um todo, éramos um grupo de 5. A maioria deles eram muito corajosos e convencidos. Todos nós nos olhamos quando meu amigo Brian sugeriu que fôssemos ver de onde vinha o som. Pessoalmente, eu não gostava muito da ideia, mas com meu grupo de amigos não havia como alguém recusar uma coisa dessas. Todos nós nos amontoamos na porta e a abrimos. Ela estava enferrujada no chão e fizemos força para abri-la. Ao entrarmos, o cheiro e o odor metálico ficaram mais fortes, com um toque de outra coisa que eu não conseguia identificar naquele momento. Entramos com nossas lanternas apontadas em todas as direções, com Brian liderando o grupo. Os corredores eram apertados e à esquerda e à direita havia uma ou outra porta de metal, algumas com portas abertas. Senti-me um pouco claustrofóbico e com dificuldade para respirar. Enquanto continuávamos, Brian apontou sua lanterna para uma sala e recuou. Todos nós paramos de andar enquanto Brian entrava lentamente na sala. "O que é isso?" perguntei a ele. "Achei que tinha visto alguém aqui. Parece que está tudo bem agora." Para ser sincero, achei que ele estava apenas brincando conosco para aumentar nossa ansiedade. Mas olhando para trás, acho que ele foi totalmente honesto.
Ele saiu da sala e continuamos caminhando para dentro da ala psiquiátrica, quando outro amigo rapidamente nos disse para parar. Paramos e todos ficaram ouvindo. À distância, à nossa frente, ouvimos o som sutil de passos ecoando pelo corredor. Todos olhamos uns para os outros, com medo em cada um de nossos olhos. Brian continuou caminhando em direção aos sons. Pensamos em voltar atrás por um segundo sem Brian, imaginando se algum fantasma ou algo assim estava no prédio. Mas não podíamos fazer isso com ele. Quanto mais nos aproximávamos, mais eu sentia que estava sendo observado. Quando finalmente entramos em uma sala à direita, que cheirava a carne podre, à nossa frente havia um cervo morto. Suas vísceras estavam espalhadas por todo o chão, manchando o concreto. Um amigo meu estava com o estômago muito fraco e vomitou por todo o chão. Foi quando ouvimos um sussurro vindo de algum lugar. Brian apontou sua lanterna para o canto da sala, onde um homem de cabelos curtos estava de cabeça baixa. Ele usava uma camiseta verde brilhante manchada com o que presumo ser sangue e calças bege rasgadas. Não usava meias e seus pés pareciam danificados. Ele estava se contorcendo esporadicamente e continuou a resmungar mesmo depois que o vimos. Ficamos olhando para ele por uns bons 30 segundos antes que ele fizesse seu primeiro movimento real. Ele olhou para nós com um sorriso assustador que nos causou arrepios na espinha. "Vocês estão aqui para o banquete?" Ele disse cada palavra com inflexão e intensidade variadas. Isso nos levou ao limite e saímos correndo daquele cômodo de volta para a creche. A porta ainda estava aberta e decidimos tentar fechá-la, mas a ferrugem e o peso puro da porta quase a mantiveram aberta. Foi preciso que 3 de nós puxássemos com toda a nossa força para fechá-la. Pouco antes de fecharmos, eu ainda podia ver a silhueta do homem nos observando. Seus dentes brancos eram a única outra característica humana que eu podia ver. Ficamos sentados atrás da porta de metal, recuperando o fôlego por um segundo, todos olhando um para o outro para confirmar que todos tínhamos visto a mesma coisa. Depois de um pouco de respiração difícil de cada um de nós, ouvimos uma leve batida na porta. Foi quando decidimos que era hora de ir embora. Saímos completamente da vizinhança e corremos para casa. Um ano depois de termos visitado aquele local, a polícia voltou para fazer uma busca de rotina na área e encontrou o homem. Foi declarado que esse homem costumava ir para a ala psiquiátrica antes de ela fechar. Ele fugiu da instituição para a qual foi transferido e viveu da vida selvagem ao redor do complexo. Quando os policiais o trouxeram, ele tinha uma série de doenças e enfermidades causadas pela ingestão de carne crua. Seu estado mental estava muito pior do que antes. Houve rumores futuros de que ele havia matado alguém na floresta enquanto procurava por comida, mas nada foi confirmado. Olá a todos! Esta é uma história verdadeira que vivenciei pessoalmente. Isso aconteceu no ano passado, no início do verão. Eu estava com minha mãe, indo para a fazenda da minha avó para visitá-la em um fim de semana. Para se ter uma ideia, ela mora em uma fazenda no interior, bem no pé de uma montanha na zona rural da Carolina do Sul. É uma área muito rural e isolada, portanto as estradas são mal conservadas e mal têm largura suficiente para 2 carros passarem um pelo outro. As casas também estão espalhadas e afastadas da estrada pela linha das árvores, de modo que há muito pouca luz ambiente além dos faróis dos carros. Minha mãe e eu estávamos dirigindo, ela no banco do motorista e eu no do passageiro. Era por volta das 11 da noite e estávamos a cerca de 15 minutos da casa da minha avó, no meio da mata, com o rádio quase no silencioso. Entramos em um trecho reto da estrada em uma área muito arborizada e, de repente, um borrão de uma criatura surge do outro lado da estrada, bem no limite dos nossos faróis. Ela estava se movendo muito rápido, mas tanto eu quanto minha mãe conseguimos dar uma boa olhada nela e ambos concordamos com o que vimos. Era uma criatura bastante grande, mais ou menos do tamanho de uma pessoa ou maior. Nenhum de nós conseguiu distinguir a cabeça, mas ambos nos lembramos de que parecia ter um corpo segmentado. Palavras da minha mãe, como se estivesse magro e sua caixa torácica estivesse aparecendo. O reflexo da luz dificultou minha identificação da cor,
mas minha mãe disse que se lembrava de ele ser escuro e que não via pelo ou cabelo. Ele tinha membros longos e, ao atravessar a rua, não corria como um cachorro ou cavalo, com as 4 patas. A melhor palavra para descrevê-lo seria galopando, usando os membros dianteiros para se locomover, e ele estava se movendo consideravelmente rápido. Nós dissemos algo como: "Que diabos é isso?", quando ele passou na nossa frente. Quando chegamos ao local onde ele havia cruzado, virei-me para olhá-lo no momento em que ele chegou ao outro lado da estrada e saiu de nossos faróis. E juro por minha vida, ele se levantou e correu, não como um cachorro se levantando em suas patas traseiras. Era definitivamente bípede. Imediatamente gritei que ele havia se levantado e nós começamos a ficar nervosos. Sinceramente, eu teria pensado que estava ficando louco se não tivesse outra pessoa no carro comigo. Minha mãe sempre foi uma pessoa bastante equilibrada e não supersticiosa, mas ela estava muito nervosa e me fez concordar em não contar à minha avó para evitar assustá-la, o que me fez reconhecer a seriedade do assunto. Também devo mencionar que, aparentemente, houve uma série de ataques a gado e cavalos na região na época em que isso aconteceu. As pessoas estavam dizendo que encontraram cercas de arame rasgadas e seus animais atacados. Não acho que nenhum tenha morrido, mas, se bem me lembro, alguns cavalos ficaram gravemente feridos. Houve alguns outros casos estranhos na área, mas essa foi minha experiência pessoal. Moro no Kansas e já dirigi por esse trecho oeste muitas vezes a caminho do Colorado. Não há absolutamente nada por muito tempo, e as poucas cidades minúsculas pelas quais você passa também são, em sua maioria, cidades abandonadas. Nunca precisei dirigir no escuro, mas não me assusto facilmente. E por alguma razão, parece que há muitas pessoas nesse estado estúpido que gostam de atrapalhar você tarde da noite na interestadual, se você for o único carro por perto. Lembro-me de 3 ocasiões em que um desses idiotas me ultrapassou, diminuiu a velocidade na minha frente até que eu tivesse que ultrapassá-lo, para que ele voltasse a acelerar e ficasse ao meu lado por muito tempo. Voltava para a minha frente e repetia até encontrarmos outro carro, e eles começavam a acelerar enquanto eu voava para frente para fugir. Certa vez, alguém me seguiu até a fila do pedágio, depois de fazer o que acabei de descrever por cerca de meia hora, quando várias outras estavam abertas e vazias. Eu tinha uma etiqueta K e a funcionária me deu passagem, mas parei e disse a ela que o veículo atrás de mim estava me seguindo por quilômetros e quilômetros, que eles estavam passando e diminuindo a velocidade e agora me seguiam nessa pista. Ela me disse que eles não tinham uma etiqueta K e que, portanto, ela se certificaria de que levaria o tempo necessário para pegar o dinheiro deles e me daria tempo para passar. Bem, eles então deram ré e entraram em outra pista. Ela me disse para sentar e esperar que eles seguissem em frente. Ligou o sinal vermelho para que nenhum outro carro viesse atrás de mim. O outro carro esperou cerca de 2 minutos parado ali. A senhora chamou o outro funcionário do stand e disse para tirá-lo dali, pois ele estava me seguindo e estava sendo muito suspeito. Eles finalmente pararam devagar e dirigiram lentamente pela rodovia. Fiquei sentado no pedágio por mais 5 minutos. Saí na primeira saída e atravessei a cidade para chegar a uma estrada que levava à minha casa, a alguns quilômetros da cidade, porque estava com medo de que o carro tivesse parado na rodovia à frente para me esperar. Isso também aconteceu por volta das 2 da manhã. Que se danem as pessoas que fazem essa porcaria. É extremamente assustador e inquietante. Isso aconteceu há alguns anos. Eu, 26 anos, estava passeando com meu cachorro, Indy, no campo da minha cidade. Estava escuro, mas não era tarde. Era inverno no Reino Unido, então eram talvez 6 da tarde. O campo é usado principalmente para rugby ou futebol, mas é totalmente livre para caminhar quando quiser. Ele também é cercado por casas e luzes nas ruas, mas o campo em si é escuro. Por isso, eu tinha trazido uma lanterna comigo,
principalmente para não pisar em qualquer cocô de cachorro. Entrei em uma das entradas do campo e estou seguindo um caminho que leva a outra saída e entrada. Uso o campo para dar a volta na estrada e voltar para minha casa, dando ao meu cachorro algum tempo fora da pista, enquanto estou no campo. De qualquer forma, quando estou subindo o campo, percebo um vulto caminhando pela saída que eu usaria. Fico de olho nessa figura, pois ele está vestido com roupas muito escuras e com o capuz levantado. Estou acendendo minha lanterna enquanto ando, então sei que a pessoa sabe que estou lá, pois é muito óbvio. No começo, eu não estava nervosa, mas apenas atento. Indy é um pastor alemão maravilhoso, e como você pode imaginar, eu me sinto muito seguro com ela. Foi só quando vi a pessoa se abaixar atrás de um arbusto ou árvore. Há muitas árvores e arbustos novos plantados esporadicamente na parte do campo que não é usada para esportes, que fiquei totalmente paralisado. Eu estava a cerca de 200 pés da saída, mas teria de passar pelo arbusto, atrás do qual ele se escondeu para chegar até ela. Chamo a Indy e a coloco de volta na guia para que ela fique por perto. A essa altura, ela também está hiperalerta por causa da pessoa atrás do arbusto. Com isso, ouço uma voz estranha e aguda que parecia estar dizendo o nome do meu cachorro. Presumo que ele me ouviu chamá-la. Ele disse o nome 3 ou 4 vezes com essa voz aguda e prolongada. Claramente vinha da pessoa que estava se escondendo. Felizmente, Indy não estava reagindo a isso, pois provavelmente mal soava como seu nome para ela. Tive um momento de devo lutar ou fugir, ou eu, primeiro, corro para além do arbusto e tento a saída. Segundo, dou meia volta e corro de volta para o campo escuro e procuro a outra saída, bem mais distante. Ou terceiro, enfrento esse filho da mãe. A essa altura, Indy está com os pelos eriçados, as orelhas erguidas e muito alerta na minha frente. Tudo isso enquanto mantenho uma maravilhosa sensação de calma. Optei pela terceira opção. Reuni toda a coragem e confiança que tinha e gritei com toda a minha voz: "Que diabo você está fazendo?" O homem encapuzado saiu rapidamente do mato, sem dizer nada, e eu disse a mesma coisa novamente. "Que porra você está fazendo tentando assustar uma mulher jovem?" Ainda bem que minha voz não tremeu ou quebrou quando eu disse isso, pois eu realmente estava apavorada naquele momento. Ele começou a gaguejar e disse: Oh, pensei que você fosse alguém que eu conhecia." Eu respondi e disse: "Quem diabo se esconde de alguém que acha que conhece em um campo escuro?" Depois disso, ele se desculpou algumas vezes e continuou a se esconder pelo resto do campo, e eu saí rapidamente com a Indy. Só Deus sabe quais eram suas intenções. Talvez ele tenha pensado que eu tinha um cachorro menor e fosse tentar me atacar. Talvez ele tenha visto a Indy e percebido. Sem chance. Ou talvez ele realmente tenha pensado que eu era alguém que ele conhecia. Seja o que for, foi estranho e assustador. Eu trabalhava em um cassino. Certa noite, fui abordado por uma senhora idosa perguntando sobre como chamar alguém pelo interfone. Tentei explicar onde ela deveria ir, mas ela insistiu para que eu a acompanhasse pessoalmente até o balcão, onde isso poderia ser feito. Quando a acompanhei até o cassino, ela começou a falar comigo. Ela mencionou que era médium e que sua família sempre a aconselhou a não compartilhar essa informação com as pessoas. Quando se trabalha em um cassino, encontramos muitos golpistas e pessoas estranhas. Fui educado, mas tentei não me envolver muito com ela sobre o assunto. Enquanto caminhávamos, ela me disse algo sobre minha irmã. Parei e perguntei como ela conhecia minha irmã. Ela não conhecia, mas começou a falar longamente sobre minha família. Naquele momento específico, minha irmã estava passando por um momento muito difícil na vida, que estava afetando nossa família como um todo. Eu estava cético, mas curioso. À medida que ela prosseguia, eu tinha o cuidado de não confirmar nem negar nada, mas apenas ouvir o que ela tinha a dizer. Ela entrou em detalhes sobre como meu pai, minha mãe e até mesmo eu participávamos da situação atual. Ela até começou a ficar visivelmente emocionada.
como se pudesse sentir o que minha mãe estava sentindo. Fiquei totalmente surpreso, pois ela me disse que eu, sendo o mais velho e o mais diplomático da minha dinâmica familiar, precisava ser mais franco com todos os envolvidos. Tudo o que ela havia me dito era inegavelmente preciso e perspicaz. Mas então, ela mudou seu foco. Ela me contou sobre alguém com quem eu trabalhava e entrou em detalhes sobre como essa pessoa era e como se sentia em relação a mim. Ela falou sobre a dinâmica entre nós e me aconselhou a tomar cuidado. A essa altura, ela havia me perdido. Eu não conseguia pensar em uma única pessoa ou relacionamento em minha vida profissional que se encaixasse nessa descrição. Comecei a ficar mais cético novamente e lembrei-a de que precisava voltar ao trabalho e continuar caminhando em direção ao nosso destino. Ela continuou a falar comigo enquanto caminhávamos e, mais uma vez, comecei a me surpreender não apenas com o que ela estava me dizendo, mas também com a forma como ela o fazia, sua linguagem corporal, expressões e energia emocional. Quando nos aproximamos, ela parou abruptamente de andar. Quando percebi, também parei e me virei para ela. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela colocou a palma da mão na base do meu externo, acima do umbigo, logo abaixo do início da caixa torácica. Percebi imediatamente uma sensação física. Fiquei paralisado e quase senti como se ela estivesse roubando a respiração do meu corpo. Comecei a ficar hiperconsciente do ambiente ao meu redor, das luzes e dos sons dos jogos eletrônicos, da grande quantidade de pessoas passando, mas tudo parecia estar em câmera lenta, ou quase como se eu estivesse saindo do meu corpo. Pode ter sido apenas alguns segundos, pode ter sido 20 minutos, não sei. Mas senti como se não conseguisse respirar e fraqueza nos joelhos. Comecei a sentir que estava prestes a desmaiar. O segurança do cassino viu esse encontro e se aproximou de nós. Quando o segurança nos interrompeu para perguntar o que estava acontecendo, ela deve ter se assustado, porque sentiu uma onda de choque em todo o meu corpo. Ela puxou a mão para trás e começou a se desculpar profusamente comigo. Assim que ela retirou a mão, consegui respirar novamente e recuperei o controle do meu corpo. Eu estava completamente assustado. Deve ter sido visível porque os seguranças ficaram me perguntando se eu estava bem. Eu lhes assegurei que estava tudo bem e eles foram embora. Voltei para a mulher, ainda me desculpando, e ela disse: "Se você não fizer algo a respeito dessa úlcera, ela vai matá-lo." Fiquei tão assustado que lhe disse obrigado, mas agora tenho que voltar ao trabalho, e voltei rapidamente para o meu escritório. Eu não só estava em um estado mental bizarro, como também estava completamente sem energia física. Toda a experiência foi o encontro mais profundo de minha vida, e jamais esquecerei aquelas palavras e a sensação física. Na época, eu estava com muitos problemas estomacais, mas estava com muito medo de procurar um médico para verificar se havia uma úlcera. Eu já suspeitava disso, e era um possível efeito colateral da medicação que eu estava tomando na época. Mas se isso já não fosse bizarro o suficiente por si só, fica ainda mais estranho. O encontro aconteceu há quase 10 anos. Desde então, ele me marcou, mas recentemente estava refletindo sobre ele. Percebi que a segunda parte sobre o colega de trabalho, que inicialmente não fazia sentido, de repente passou a fazer. Toda essa situação se desenrolou em minha vida há alguns anos. A descrição da pessoa e os detalhes muito específicos estavam 100% corretos em relação ao que me foi descrito há 10 anos. Até percebi que toda a situação foi iniciada há quase 7 anos, até o dia de hoje, a partir do momento em que essa mulher a descreveu para mim. Não apenas os dois incidentes foram separados por 7 anos, mas a pessoa que ela me descreveu eu ainda não conhecia, e estava em um estado e uma empresa totalmente diferentes. Não sei o que pensar disso. Vim aqui para ver a opinião dos outros. Estou aberto a esse tipo de coisa, mas sempre abordei essas situações com ceticismo. Gostaria muito de ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre isso. Isso aconteceu há algumas semanas, e foi tão bizarro que ainda penso nisso de vez em quando. De qualquer forma, eu estava cuidando das minhas sobrinhas, 8 e 10 anos,
porque minha irmã estava saindo para encontrar uma outra garota em uma cafeteria. Eu me ofereci para cuidar das minhas sobrinhas, já que a casa dela era boa e eu não tinha mais nada para fazer naquela noite. Então decidi, por que não? No início, apenas assistimos a filmes e jogamos videogame juntos. No final da noite, percebi que elas não tinham comido nada e perguntei se estavam com fome. As duas responderam não, em um primeiro momento. E foi então que eu disse que poderia fazer uma quesadilla para elas, ou qualquer outra coisa que quisessem. Elas ainda responderam não. Quando falei em pizza, eles imediatamente gritaram sim. Claro que sim. Bem, foi uma má ideia naquela noite. Quando liguei para a Pizza Hut local, pedi 2 pizzas grandes para serem entregues. Lembre-se de que saí para fazer essa ligação telefônica. Bem alto, devo dizer, porque lá fora estava um silêncio total. Só saí porque notei uma sacola na rua e pensei que fosse minha ou de outra pessoa. Era apenas lixo quando olhei de perto. Presumo que seja o saco de lixo do vizinho. Passaram-se 20 minutos e ouvi a campainha da porta tocar. Era a entregadora da Pizza Hut. Paguei a ela em dinheiro e levei as pizzas para a cozinha, onde minhas sobrinhas estavam comendo. Foi aí que as coisas estranhas aconteceram. Não se passaram nem 10 minutos e ouvi a campainha da porta tocar novamente. A princípio, fiquei cético e olhei pela janela. A essa altura, já era difícil ver alguma coisa. Abri a porta e fui recebido por um senhor de idade com uma caixa de pizza na mão. Ele me disse: "Olá, filho. Recebi a pizza que você pediu." Tentei responder de uma forma que desviasse a situação. "Ah, me desculpe. Eu não pedi nenhuma pizza. Você deve ter pego no local errado." Foi quando tentei fechar a porta, mas ele empurrou sua mão com força na porta. "Tem certeza?" Ele respondeu. Respondi com firmeza: "Sim." E fechei a porta. Achei que era o fim, até que uma das minhas sobrinhas me disse: "Por que há um homem parado do lado de fora da nossa casa?" Eu estava confuso, mas meu coração começou a bater forte quando pensei que era o mesmo homem de antes. Eu estava certo. Era o mesmo homem que ainda estava do lado de fora da casa, com a caixa de pizza na mão. Fiquei absolutamente furioso. Abri a porta furiosamente e gritei para ele que chamaria a polícia imediatamente. Ele saiu correndo. Minha irmã chegou 2 horas depois e eu lhe contei o que havia acontecido. Ela ficou imediatamente preocupada e perguntou quem era. Eu lhe disse que era um homem idoso que se fez passar por um entregador de pizza. Não sei o que ela fez depois que eu lhe contei. Não tenho certeza se ela chamou a polícia para registrar um boletim de ocorrência ou não. Para começar, eu trabalhava em um cemitério. Consegui um emprego quando era estudante em uma universidade. Nunca pedi para trabalhar lá, mas não pude recusar o ótimo salário. No começo foi estranho, mas depois de um tempo você se acostumava com tudo e se sentia como se estivesse em um grande parque o dia todo. Acho que já ajudei a conduzir mais de 200 funerais. Sempre pensei em meu trabalho como uma espécie de dever para com a sociedade, pois um funeral pode ajudar no processo de luto e dar um fim à família do falecido. 2 coisas estranhas aconteceram comigo durante os 4 anos em que trabalhei lá. Coisas estranhas, coisas assustadoras. Ambas aconteceram em um cemitério chamado Mount Pleasant. É realmente um belo e completo oásis na cidade. A primeira coisa estranha aconteceu logo depois de eu ter conduzido um funeral. Eu estava sentado no caminhão enquanto meu colega de trabalho entrava no escritório para terminar de documentar o serviço. A caminhonete que dirigíamos era uma verdadeira sucata e estava completamente suja por dentro. Cavar túmulos é muito sujo, e o caminhão estava cheio de poeira e xícaras velhas de café da Tim Hortons. Eu estava sentado na caminhonete quando um senhor mais velho se aproximou da porta e me fez uma pergunta sobre como encontrar uma sepultura. Uma pergunta bastante comum, já que é praticamente impossível navegar em qualquer cemitério sem ajuda. Vou responder quando de repente
Uma senhora idosa abre a porta lateral, pula para dentro, aponta o dedo e grita: "Aquele homem me sequestrou. Tirem-me de perto dele. Não deixe que ele me toque nunca mais." Estou completamente chocado com isso. Ela não parece nem um pouco fora de si, completamente normal, mas está em pânico total. Olho para o cara que de repente se afasta de mim e parece totalmente chocado. Ele mal consegue falar e está totalmente atordoado. Enquanto isso, a senhora mais velha está implorando para que eu a ajude, repetindo que ela foi sequestrada. Tento acalmá-la, mas ela está completamente perdida, e então abre a porta do caminhão e corre em direção aos meus outros 2 colegas de trabalho que estão regando flores a cerca de 500 metros de distância. Saio do caminhão e pergunto ao cara mais velho o que diabos está acontecendo, mas ele mal consegue falar. Ele murmura algo dizendo que ela pode ter Alzheimer e que é difícil cuidar dela. Pergunto se precisamos chamar uma ambulância para ela ou se ela tem remédios, mas ele não sabe o que fazer. Vejo a senhora idosa conversando com meus colegas de trabalho e ela parece um pouco mais tranquila com a distância entre ela e o homem. Quando olho para o homem mais velho ao meu lado, ele começa a caminhar de volta para seu veículo e diz: "Sinto muito por tudo isso e não vou incomodá-lo novamente." Ele entra em sua van e vai embora. Ele não tentou correr de volta para a senhora idosa nem nada. Ele simplesmente foi embora. Bem, estou um pouco atônito com isso. Não sei o que foi aquilo, mas ao caminhar em direção aos meus colegas de trabalho, vejo que a senhora idosa desapareceu. Corri e perguntei sobre ela e eles disseram a mesma coisa. Sim, ela estava muito chateada e pediu ajuda para se afastar de alguém. Mas eles disseram que, antes que pudessem ajudar ou chamar alguém, ela correu para a rua, fez sinal para um veículo aleatório e entrou. Eu conto a eles o que ela me disse e tudo a essa altura é tão aleatório, bizarro e absurdo. A imagem dessa senhora idosa disposta a entrar em um veículo de um completo estranho. Então, conversamos um pouco sobre se deveríamos chamar a polícia ou tentar encontrar o veículo aleatório. Mas então o cara de antes passa em sua van, sorri e acena para mim como se nada disso tivesse acontecido e sai lentamente do cemitério. O que aconteceu com a mulher? Ele se importou? Ficamos chocados com isso e decidimos contar ao nosso chefe para que ele conte à polícia o que aconteceu. Espero que ela esteja bem. Quando cheguei em casa do trabalho, verifiquei todos os jornais para ver se algo havia sido relatado. Não apareceu nada e nunca mais ouvi nada sobre isso. Essa é a outra história assustadora do cemitério. Foi um ano depois da experiência anterior, e foi praticamente quando decidi que não poderia mais trabalhar no cemitério. Eu meio que me debati para escrever isso, pois traz à tona muitas emoções. Acho que, para começar, o dia em que aconteceu foi realmente memorável. Foi a primeira vez que tive intimidade com minha namorada na época. Quando saí da casa dela e dirigi para o trabalho naquela manhã, eu estava em um estado de espírito completamente maravilhoso. Era um lindo dia de agosto. Normalmente eu chegava ao trabalho antes das 8 horas e estacionava na encosta de uma colina. Ao chegar à minha vaga habitual, notei um carro branco estacionado no meio da rua em diagonal, quase bloqueando toda a estrada. Estacionei atrás dele e achei estranho, mas talvez uma pessoa idosa estivesse visitando o local mais cedo ou algo assim. Saí do carro e comecei a subir a colina para chegar ao nosso escritório do outro lado. Na colina, havia um caminho de tijolos com uma grade. Quando eu estava subindo o caminho de tijolos, estava muito claro, mas eu conseguia ver uma pessoa inclinada no caminho com a cabeça baixa, meio que encostada na grade. Às vezes, há pessoas sem teto que dormem no cemitério. Achei que essa era uma dessas situações, então saí do caminho e caminhei pela grama, tentando evitar o encontro com a pessoa. Mas quando me aproximei, percebi que havia algo muito errado. Aproximei-me um pouco mais e imediatamente percebi que a pessoa não estava viva. Eu não queria me aproximar, mas pude ver que era uma mulher e que ela tinha um laço fino amarrado ao pescoço e havia sangue por toda parte ao seu redor. Corri imediatamente para o escritório e meus 2 colegas de trabalho estavam sentados na sala de descanso conversando. Eu mal conseguia respirar
mas perguntei se eles haviam subido a colina e eles disseram que viram uma pessoa sentada lá, por isso evitaram se aproximar. Contei a eles o que vi, mais ou menos perdendo a cabeça a essa altura, e ligamos para o nosso chefe, que por sua vez ligou para a polícia. Nossos outros colegas de trabalho apareceram, mas ninguém foi até o morro e viu a pessoa. Conversamos sobre o assunto e decidimos que a pessoa ainda poderia estar viva, então voltamos a subir o morro. Mas quando nos aproximamos um pouco mais, foi irreal a morbidez do que havia acontecido com essa pessoa. Era completamente horrível. Será que essa pessoa fez isso a si mesma? Fiquei pensando nisso em minha cabeça. Sei que algumas pessoas que são suicidas infligem dor horrível a si mesmas. Mas essa era uma mulher de aparência muito normal, talvez na casa dos 40 anos, parecia a mãe de alguém. A outra parte estranha era que ela estava perfeitamente sentada, quase como se tivesse sido colocada ali ou algo assim. Poderia ter sido apenas uma coincidência, não sei. Depois dessa visão horrível, voltamos para o escritório e esperamos a chegada da polícia. Ficamos na base da colina para garantir que nenhum visitante encontrasse a pessoa por acidente. Não demorou muito para que eles aparecessem e demos uma descrição do que sabíamos. Os policiais, que por acaso eu conheci um deles, tentaram nos acalmar e foram examinar a cena do crime. Eles voltaram meia hora depois e nos disseram que encontraram um bilhete de suicídio no carro que eu estacionei atrás. Eles nos disseram que ela era uma ex-enfermeira e que havia perdido a filha recentemente. Ninguém sabia se a filha da mulher estava enterrada nas proximidades ou porque ela havia escolhido aquele local. O pastor da polícia veio ao nosso escritório para conversar conosco sobre o que vimos. Não sou uma pessoa religiosa, de forma alguma, mas o que ele disse não teve nenhuma conotação religiosa, mas realmente falou sobre o problema de saúde mental do suicídio. Eu me senti muito confortado e tenho muito respeito pela polícia e pelo que ela faz depois de toda essa experiência. Acho que a assistência que todos nós recebemos realmente me ajudou a superar o quão traumático foi todo o evento. Sei que li muito aqui sobre como as pessoas ainda vivem com algumas dessas coisas e, infelizmente, ainda as afetam. Eu realmente nunca penso sobre esse evento. Foi horrível de se ver, mas já me conformei com o que aconteceu. Se eu acredito que foi um suicídio, não sei. Sinto que a polícia pode ter tirado conclusões precipitadas depois de encontrar o bilhete. Eles realmente só olharam para a mulher por meia hora antes de começarem a levá-la embora. Não conheço esse processo, mas isso ainda me choca muito. Além disso, nunca tivemos nenhum contato com a família ou com a polícia, e ninguém nunca mais mencionou isso. Às vezes, quando estou em um grande parque sozinho, fico um pouco desconfortável. Também devo mencionar que a polícia não fez um trabalho muito bom de limpeza da área, e havia pequenas manchas marrons nos tijolos onde a mulher estava. O que é assustador é que meu chefe, que trabalhou nos serviços de parques durante anos, disse que na cidade, as pessoas que cortam grama ou os corredores matutinos geralmente encontram de 5 a 10 cadáveres todo verão. Eu sempre me lembrarei disso, e isso me marcou até hoje. Não diria que me persegue, mas é algo reconfortante de uma forma estranha. Antes de começar meu relato, quero explicar algo primeiro. Meu avô paterno faleceu tristemente quando meu pai tinha apenas 13 anos e eu cresci sem saber quem ele era. Tudo o que eu sabia era que ele estava na Marinha Real, mas além disso, ele era um mistério para mim. Lembro-me de que, quando eu era criança, com cerca de 4 ou 5 anos, minha avó tinha uma foto em sua mesa de cabeceira, com ela e algumas pessoas em um bar em algum lugar. E havia 2 homens na foto, mas nunca soube qual deles era meu avô. Agora, continuando com a história principal, isso aconteceu em meados de 2012, ou seja, aos 17 ou 18 anos de idade, quando eu e meu irmão mais novo, Dom, de 12 ou 13 anos, fomos ao cemitério local. Logo depois de terminarmos de passear, Dom quis ir ao banheiro, e felizmente o cemitério tinha um banheiro do outro lado. Ao nos aproximarmos, tive uma sensação estranha de estar sendo observado ou algo do tipo. Dom tentou abrir a porta do banheiro, e para nossa surpresa, ela estava trancada. Raramente estava trancada. Ele estava desesperado para usar o banheiro
e nossa casa ficava a uns 15 minutos de distância. Então eu disse a ele para fazer xixi nos fundos do bloco de banheiros, para que ninguém o visse. Então, com o canto do olho, a uns 10 metros de distância, vi um cara me encarando. Virei-me para encará-lo, e era como se estivesse competindo com a forma como estávamos fazendo aquilo. Ele meio que me lembrava o irmão do meu pai, meu tio Andy, mas eu sabia que não era ele, pois 1. Ele morava a 2 cidades de distância na época. 2. Ele viria até mim e perguntaria por que eu estava no cemitério. 3. Esse cara não estava usando óculos, como meu tio tem que usar. Caso contrário, ele não consegue enxergar. Então, eu me virei para o Dom e perguntei por que estava demorando tanto. Quando me virei para trás, onde o cara estava, ele tinha desaparecido. Eu me perguntei quem era ele, e para um cara grande, ele sabe correr. Várias semanas depois, meu irmão queria perguntar à minha avó sobre o nosso avô misterioso. Então eu o lembrei de que, se a avó não quisesse falar sobre ele, que deixasse para lá, pois, como eu disse antes, não queria aborrecer nossa avó. Meu irmão foi falar com minha avó, e eu ouvi meu irmão me chamar. Então fui em direção ao quarto de minha avó. Quando entrei, ela estava sorrindo e feliz por mostrar fotos antigas dela, de meu pai e de meus tios, e então uma delas me chamou a atenção. Era meu avô. Esse era o cara que estava me encarando no cemitério. Quando eu tinha 19 anos, minha melhor amiga foi diagnosticada com câncer de ovário em estágio 4. Sabíamos que seu câncer era terminal e que ela tinha uma expectativa de vida de no máximo 5 anos. Ela e eu conversávamos de vez em quando sobre a morte e como, embora eu fosse saudável, sempre poderia morrer antes dela em um acidente de carro ou de alguma outra forma. Fizemos um pacto de que, independentemente de qual de nós partisse primeiro, voltaríamos para a outra e lhe diríamos que havia mais coisas na vida após a morte. Ela acabou falecendo em decorrência de sua doença com 22 anos, deixando para trás o marido e o filho de 3 anos. Ela faleceu em um domingo, às 8h20 da manhã. Lembro-me perfeitamente do telefonema de seu marido. Ele me pediu para levar seu filho ao hospital porque ela havia falecido. Aquele dia foi um completo borrão. Eu não conseguia me dar conta de que ela não estava mais conosco. Tudo parecia surreal. Pudemos ficar com ela por algumas horas em seu quarto de hospital antes de ela ser levada embora. Mas enquanto estávamos lá com ela, não sei, eu estava em choque total e minha mente simplesmente não conseguia processar isso. Eu não chorei. Sair do hospital foi muito estranho. Naquela época, eu não tinha filhos e minha vida girava em torno do meu trabalho, da minha casa e dela. Ela morava a poucos minutos do meu trabalho na época, então eu sempre saía do trabalho bem cedo para vê-la, estivesse ela em casa ou no hospital. Eu a amava muito. Nunca poderia ficar longe dela. Então, agora que eu sabia que teria de ir para casa e tentava processar o fato de que nunca mais a veria, minha vida deu uma reviravolta. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei tentando dar sentido a tudo aquilo. Com toda a honestidade, nem me lembro dos pensamentos que passavam pela minha cabeça, mas os sentimentos de perda e confusão eram muito predominantes em mim. Não conseguia dormir de jeito nenhum. Mas, por volta das 3 da manhã, senti a sensação mais linda e reconfortante que já tive. Senti o que só posso descrever como um abraço caloroso que me envolveu por inteira e adormeci. Naquela noite, tive um sonho. Em meu sonho, liguei para o marido dela para avisá-lo que ela havia me escrito uma carta. Ele então me disse que era engraçado porque ela havia deixado uma mensagem de voz para ele. Ele então me pediu para ler a carta para ele. Então, eu a li para ele. Nessa carta, ela nos diz o quanto é grata por termos entrado em sua vida. Ela nos agradeceu por cuidarmos dela e amá-la. Ela nos pede que, por favor, cuidemos de seu filho e que ela está bem e não está mais sofrendo. Ela também nos diz que ficaremos bem. Quando terminei de contar a ele sobre a carta, minha mãe entrou no meu quarto e me acordou.
Ela me pede caneta e papel. Entrego a ela um pedaço de papel que eu tinha e ela começa a escrever. Quando terminou, me entregou a carta dizendo que não sabia porquê, mas que algo lhe dizia para escrever e me entregar. Quando li a carta, era palavra por palavra o que minha melhor amiga me disse em meu sonho, e ela assinou com o sobrenome de seu pai. Agora minha mãe só a conhecia pelo sobrenome da mãe. Ninguém, além de mim e de seus parentes próximos, sabia o sobrenome do pai dela, então fiquei muito confusa sobre como ela assinou a carta com o sobrenome do pai. Perguntei por quê ou como ela escreveu isso. Minha mãe não sabia. Ela simplesmente escreveu. Expliquei a ela sobre meu sonho e ela ficou tão surpresa quanto eu. Imediatamente liguei para o marido dela e contei a ele sobre a carta e meu sonho. Ele concordou que todas as palavras eram dela. Minha melhor amiga cumpriu sua promessa. Isso me tornou uma crente. Sei que há mais coisas depois da morte. Na verdade, isso ocorreu na semana passada, em 15 de janeiro de 2016. Eu moro em Outer Sunset, em São Francisco, e por volta das 7 da noite coloquei minha cabeça para fora da janela para ver se estava chovendo. Não estava. Ouvi um barulho alto de uma aeronave acima de mim, que era várias vezes mais alto do que os aviões que normalmente voam na área a partir do aeroporto. Olhei para a minha esquerda e vi um avião que parecia ser comercial, mas percebi que era muito maior e que as luzes eram muito brilhantes, criando grandes cones de luz à sua frente. Lembro-me de ter pensado em como era legal poder ver a nave e a área ao redor dela, iluminadas em uma noite tão nublada. Quando tentei focalizá-la, as luzes se apagaram e eu a perdi completamente. No entanto, ainda conseguia ouvi-la bem alto. Passaram-se cerca de 10 segundos e vi algo acender a cerca de 2 quadras à minha direita. Vejo muitos aviões comerciais por aí, mas esse era facilmente 4 a 6 vezes maior no céu do que normalmente aparece. As luzes também eram estranhas. Vi o que pareciam ser 4 escapamentos de jatos brancos, e em toda a aeronave havia luzes azuis e vermelhas em linhas que brilhavam lentamente. A aeronave se movia muito mais lentamente do que os aviões comuns e ficou visível por cerca de 10 segundos, movendo-se para o norte ao longo da praia. Em seguida, desapareceu após cerca de 10 segundos. Muito confuso, olhei em volta para ver se mais alguém havia testemunhado o fato. E eis que alguém na esquina da minha rua, que estava andando de bicicleta, parou e estava olhando para o céu no mesmo local em que a nave estava. Eu gritei para eles: "Ei, vocês viram isso? O que foi aquilo?" Eles se viraram e olharam para mim, voltaram a olhar para o céu e depois para mim. Depois, sem dizer nada, subiram em suas bicicletas e foram embora rapidamente. Eu ainda conseguia ouvir a nave, então subi no meu telhado e cerca de meio minuto depois, vi a nave vir de trás de mim e voar lentamente para o oeste, sobre o oceano, até desaparecer. Fiquei no meu telhado esperando para vê-la novamente, mas não a ouvi nem a vi. Depois de cerca de 20 minutos, aeronaves comuns começaram a sobrevoar o local, como de costume. Meu melhor palpite era que poderia ser algum tipo de aeronave militar, ou talvez várias em formação apertada. Ainda assim, foi a maior e mais barulhenta aeronave que já vi por aí. Aliás, obrigado por nada, pessoal da bicicleta. Eu estava conversando com um amigo sobre algumas coisas antigas e assustadoras que aconteceram comigo morando na antiga casa da minha família e pensei em compartilhar essa história. É a única coisa paranormal maluca que aconteceu comigo, com testemunhas para confirmar que não estou louco. Isso aconteceu em 2008, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, saindo com uma antiga namorada e sua amiga em minha casa, enquanto o resto da minha família voava para Washington para visitar parentes na noite anterior. Estou em Michigan. A noite foi um típico encontro de adolescentes. Pedimos pizza, jogamos Guitar Hero e brincamos com alguns jogos espirituais caseiros com fogo. Você acende o fogo e faz uma pergunta ao fantasma. Se o fogo se mexer, significa alguma coisa. Todas coisas idiotas e profundamente normais. Para referência,
Estávamos todos no sótão, que era o meu quarto na época. A escada levava diretamente à minha sala de estar, que tinha uma porta de contas na parte inferior. Normalmente, é possível ouvir alguém passando por ela para subir, mas isso nos abalou profundamente. Estávamos jogando jogos de fantasmas e tocando Guitar Hero, quando do nada, durante um intervalo, um grito de uma mulher de gelar o sangue veio do fundo da escada. Parecia quase falso, como um grito de filme cafona, mas um grito alto e de pânico, com certeza. Parecia legítimo. Ficamos paralisados e não ouvimos mais nada. Nenhum barulho, nenhum passo, nada. Minha casa era velha, por isso era comum ouvir e sentir pessoas se movimentando nela, mas não havia nada. Tomei coragem para ir até a sala de estar com um canivete, depois de gritar que estávamos chamando a polícia. Mas, para nossa surpresa, não havia nada. As portas e janelas estavam trancadas. Era o meio de uma tempestade de neve particularmente desagradável em Michigan e não havia sequer pegadas do lado de fora da casa. Todos nós corremos para fora e fomos até o final da curta entrada da garagem, olhando pela janela de longe, procurando por um intruso. Chamamos a polícia, que veio e vasculhou a casa inteira enquanto estávamos sentados no meu carro. Depois de cerca de 1 hora, eles voltaram e não encontraram ninguém escondido na casa. Depois disso, corri para dentro de casa, peguei meus itens essenciais, videogame, panos, telefone, carteira, mochila, e dirigi até a casa do meu melhor amigo. Acabei ficando na casa dele por 3 meses. Eu me recusava a dormir naquela casa até que minha família chegasse de Washington. Até hoje, ainda não tenho a menor ideia do que foi isso, mas me dá arrepios na espinha pensar naquele grito, mesmo depois de adulto. Nada mais aconteceu naquela casa depois disso, e também não aconteceu nada antes. Foi tudo muito aleatório. Isso aconteceu comigo e com minha família em nossas férias de verão. Eu estava de férias na Escócia e temos um grande chalé onde nos hospedamos todos os anos. De lá, é possível ir a pé até o hotel e usar todas as suas instalações. Assim, o que fazíamos todos os dias era nadar no hotel. No quarto dia em que fomos nadar, porém, não pudemos deixar de notar que havia um homem de aparência bastante suspeita, usando óculos de natação e que estava nadando muito embaixo d'água. Ele parecia ter cerca de 30 e poucos anos. Para que você tenha uma imagem melhor da minha família, sou eu, minha irmã Mia, de 16 anos, minha outra irmã Marta, de 10 anos, minha tia e meus pais. De qualquer forma, esse cara começou a nadar embaixo de nós e estava desconfortavelmente perto de nós. Minha mãe nos deu o sinal para nos afastarmos dele. Contudo, ele começou a nadar em nossa direção novamente, então todos nós saímos da piscina. Quando entrei no vestiário, meu coração ficou apertado ao vê-lo entrar atrás de mim. Meu pai já havia saído dos vestiários, então me vesti o mais rápido que pude e saí dali rapidamente. Quando nos encontramos do lado de fora do hotel, minha irmãzinha disse que precisava ir ao banheiro, mas, quando ela começou a andar em direção a ele, vimos o mesmo homem da piscina andando pelo banheiro feminino. Minha mãe foi com ela porque ela estava ficando assustada com esse homem. Ela disse que, uma vez lá dentro, uma mulher de 40 e poucos anos entrou depois dela e ficou em um cubículo com a porta aberta, olhando fixamente para minha mãe por cerca de 10 segundos antes de fechar a porta do cubículo. Depois disso, fomos todos para casa, mas percebemos que a mesma mulher estava nos seguindo a poucos metros de distância. Nós a observamos do alojamento e ela simplesmente andava sem rumo entre 2 alojamentos. Então, ela se virou e começou a caminhar em direção ao nosso. Em seguida, caminhou para trás do alojamento ao lado do nosso. Havia uma grande floresta atrás do nosso alojamento e ela simplesmente entrou nela e depois sumiu de vista. Agora, uma coisa que preciso explicar é que nunca vi ninguém entrar na floresta atrás dos alojamentos, porque não se deve fazer isso. De qualquer forma, mais tarde naquela noite, estávamos assistindo à TV e minha irmã mais velha estava em seu quarto, que a propósito ficava no andar de baixo, quando de repente ela ouviu uma batida forte na janela.
A propósito, seu quarto ficava de frente para a floresta. Ela veio e nos contou. Então, eu abri as cortinas para ela. Estava escuro como o breu do lado de fora, e eu não conseguia ver nada além da fraca silhueta das árvores. Todos nós verificamos o lado de fora com uma lanterna, e minha tia jurou que viu 2 pares de pés se afastando em direção às árvores. Quando terminamos o dia, eu e meu pai saímos para verificar mais uma vez. Ficamos chocados ao ver que outras pessoas em outros alojamentos tinham aberto as cortinas e estavam olhando para fora. Então, ouvimos o som de um helicóptero. Era um helicóptero da polícia e estava circulando bem baixo ao redor dos alojamentos. Depois disso, nós 2 corremos para dentro e trancamos as portas. Também colocamos um frasco em cima da maçaneta da porta para que, se alguém tentasse abrir a porta, o frasco caísse no chão e nos acordasse. Passamos para o dia seguinte e estávamos prontos para ir embora, pois era nosso último dia lá. A faxineira veio e começou a nos contar sobre um assalto que aconteceu no alojamento ao lado do nosso. As pessoas que estavam lá dentro haviam sido esfaqueadas brutalmente. Ela disse que, aparentemente, um homem e uma mulher estavam observando as pessoas que se hospedavam nos alojamentos para descobrir quem roubar. Eu e minha família ainda achamos que essas 2 pessoas estavam de alguma forma ligadas. Estou feliz por não termos sido nós. Lembro-me de que, quando estava crescendo, meu pai costumava nos levar a uma cabana que pertencia à sua tia. Nosso tempo lá era sempre curto, mas sempre agradável. Eu sempre gostei de fazer caminhadas e brincar na floresta. Contudo, quando eu tinha 12 anos de idade, paramos de frequentar lá. Quando fiz 25 anos, soube da morte de minha tia. Na leitura de seu testamento, ela havia deixado a cabana para mim. Fiquei surpreso, pois já estava mais velho e realmente não tinha pensado muito nisso. No entanto, o fato de herdá-la me deixou muito curioso para saber em que condições ela estava desde a última vez que a vi. Como eu não tinha férias, não pude ir ver a cabana naquele momento. Mas, cerca de 6 meses depois de herdá-la, fui dar uma olhada nela. Foi legal dirigir pela floresta e ver que muita coisa não havia mudado. A cabana não ficava muito longe da estrada de terra. A entrada da garagem tinha cerca de 4 carros de comprimento. Digo isso porque consegui ver a cabana da rua. Quando cheguei à entrada de carros ainda familiar, reduzi a velocidade e estava prestes a virar. No entanto, parei quando vi que alguém estava sentado no balanço da varanda. No que deve ter sido uma fração de segundo, e o cara não deve ter me visto, endireitei o volante e continuei subindo a rua. Parei no acostamento e peguei a papelada. Queria ter certeza de que havia pegado o endereço correto. Havia outras cabanas na área e fazia mais de uma década que eu não as via. Mesmo assim, confirmei que a cabana era de fato minha. Depois de pensar sobre isso, pensei em parar na entrada da garagem e conversar com o cara. Quero dizer, devia haver algum motivo para ele estar ali. Talvez ele conhecesse minha tia ou algo assim. Ao me virar, voltei na direção oposta. No entanto, ao me aproximar da cabana, senti meu coração bater muito forte. Eu nunca gostei muito de confrontos. Quando voltei para a entrada da garagem, não consegui virar o volante para a entrada. Diminuí a velocidade, mas quando percebi que o homem ainda estava na varanda, decidi que seria melhor voltar para a cidade e pedir à polícia que verificasse o que estava acontecendo. Sim, sei que pareceu uma reação um pouco exagerada, e me senti um covarde por ter feito isso, mas é melhor errar pelo lado da cautela. Fui à delegacia de polícia, expliquei o que havia acontecido e perguntei se eles poderiam dar uma volta de carro até a cabana. Eles não se importaram e me disseram que eu poderia esperar por eles lá ou na lanchonete local. Eu disse a eles que iria até a cafeteria. A viagem da cidade até a cabana não foi muito longa, na verdade, mas parecia que os policiais tinham se ausentado por muito tempo. Mas, finalmente, depois de algumas horas, vi o policial com quem eu havia conversado entrar na lanchonete. Ele olhou para mim e veio se sentar. Abriu uma pasta e me mostrou uma foto, perguntando-me se a foto era do homem que eu tinha visto na varanda. Confirmei que era mesmo o homem. O policial me disse que quando eles voltaram para a cabana, ele os notou e correu para dentro da cabana.
Eles se aproximaram da cabana e tiveram que abrir a porta. O homem resistiu, então tiveram que algemá-lo. Eles tiveram que verificar algumas informações e descobriram que o homem era procurado na Califórnia por ter matado sua namorada. Como estávamos na Virgínia Oeste, acho que ele pensou que tinha se afastado o suficiente para ficar na varanda sem que ninguém o reconhecesse. Ele estava na cabana há alguns meses, achando que ela estava abandonada. Quando viu o carro de polícia chegando, achou que a polícia o havia encontrado. Ele não tinha ideia de que eles não sabiam quem ele era. Não tenho ideia se o homem teria feito alguma coisa comigo, se eu realmente tivesse dirigido até lá. O cara foi condenado pelo assassinato, então não há como saber. Sempre agradeço a Deus por estar nervoso demais para dirigir até lá. Meu nome é Joe, e em uma noite de outono, meu amigo e eu nos encontramos em meio a uma noite de aventuras na mata fechada. Em sua cabana, uma casa estilo chalé, sem vizinhos por quilômetros, decidimos nos envolver em uma atividade arrepiante, brincar com um tabuleiro Ouija. Era algo entre 11h30, e a escuridão nos envolveu enquanto nos reuníamos em torno do tabuleiro, buscando contato com o sobrenatural. Para nosso espanto, a prancheta do tabuleiro Ouija escreveu o nome Austin, o namorado da amiga que eu estava visitando. A atmosfera ficou tensa quando perguntamos ao espírito o que ele desejava. A cada letra meticulosamente revelada, nossa inquietação aumentava. O quadro transmitia uma mensagem assustadora. Ele queria matar Austin. Morra, dizia, causando arrepios em nossas espinhas. O medo nos envolveu e concluímos a sessão às pressas, despedindo-nos. O encontro perturbador nos deixou com vontade de ter mais experiências sobrenaturais, e nossa curiosidade levou a melhor. Elaboramos um plano para nos comunicarmos com mais espíritos, colocando uma mensagem de papel sob a porta de um cômodo desocupado da casa. A expectativa aumentava à medida que esperávamos uma resposta. Para nossa surpresa, recebemos uma resposta. A mensagem falava de uma profunda hostilidade contra nosso amigo Austin. Alarmados com essa revelação, recorremos a rituais de limpeza, em uma tentativa desesperada de livrar a casa da energia malévola que a assolava. Por volta das 3h15 ou 3h30 da manhã, tomei a decisão de deixar a casa perturbadora para trás. Meu amigo me acompanhou até o carro que estava estacionado, a cerca de 6 metros de distância da varanda da casa aterrorizante. Já na estrada, dirigindo há algum tempo, meu celular toca. Era meu amigo. Sua voz trêmula perguntou se eu já havia partido, ao que respondi: sim, já estou fora há algum tempo. Já estou a 4 quilômetros da estrada. Para meu choque total, meu amigo começou a me informar que podia ouvir claramente minha voz do lado de fora da porta da frente, implorando para que me deixassem entrar. Em um estado de confusão e descrença, levantei meu telefone para revelar que eu estava de fato em meu carro no cruzamento, longe da cena sinistra. Em uma tentativa de validar suas afirmações, eles posicionaram o telefone perto da porta da frente, permitindo que eu ouvisse uma imitação perturbadora da minha própria voz emanando do outro lado. A voz pedia insistentemente para entrar, citando um perigo iminente à espreita do lado de fora, dizendo que havia um monstro lá fora e que ele iria me pegar. Cheios de apreensão, meus amigos se recusaram terminantemente a abrir a porta. No entanto, a voz imitada ficou cada vez mais agressiva e ameaçadora. De repente, vários gritos estridentes irromperam, ecoando pelo ar, como se várias entidades tivessem sido liberadas, quase como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. A voz enganosa então recorreu a uma tática sinistra, tentando atrair meus amigos para a floresta sinistra, imitando minha voz e pedindo ajuda. Fiquei sentado em meu carro, paralisado de medo, enquanto ouvia, impotente, toda a conversa de arrepiar os cabelos pelo sistema de som do meu veículo. A terrível provação deixou uma marca permanente em nossas almas, uma lembrança arrepiante das forças de outro mundo que aparentemente nos atacaram naquela noite. A floresta, antes um lugar de beleza serena, agora escondia um mal que desafiava a compreensão. Juramos nunca mais nos envolver com o ocultismo, para sempre assombrados pelos eventos sinistros que ocorreram naquela cabana desolada na floresta.
Meus pais são proprietários de uma taverna, restaurante há 14 anos em minha pequena cidade. Meu pai é uma pessoa que gosta de iniciar novos projetos e é bem conhecido em nossa cidade. Um dia, ele foi contatado pelo corretor de imóveis local para oferecer ao meu pai uma exibição particular de um hotel histórico que estava à venda. Esse hotel existe há décadas e passou de hotel, restaurante e bar com pouco sucesso. Todos os proprietários anteriores o colocaram novamente à venda em um ano. O banco tinha o título da propriedade e o corretor de imóveis disse ao meu pai: se você não comprar e consertar, eles planejam demolir. Muitas pessoas na cidade achavam que a única pessoa que poderia salvá-lo era meu pai, então ele comprou o hotel. Meus pais mantiveram o bar do andar de baixo e reformaram o andar de cima para construir apartamentos. Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer. Meu pai chegava em casa quase todas as noites com as imagens da câmera para mostrar a mim e a minha mãe. As imagens sempre mostravam um salão de bilhar vazio com pequenos orbes aleatórios flutuando em primeiro plano. Meu pai acredita em fenômenos paranormais, mas minha mãe não. Então ela e eu atribuímos o fato a insetos e poeira. Embora eu concorde que a maneira como os orbes zigue-zagueavam pela sala era estranha, ainda assim não parecia nada. Um mês se passou e meu pai chegou em casa cedo em um domingo, depois de trabalhar no hotel. Ele entrou em casa, assustado, algo que meu pai raramente faz. Ele contou detalhadamente que estava atrás do bar verificando os recibos da noite anterior, quando ouviu passos se aproximando pela entrada do corredor. Não abrimos nos domingos. Mas se alguém que meu pai conhecesse visse a caminhonete dele no estacionamento, entraria para vê-lo. Portanto, ele não achou os passos nada estranhos. Sem levantar os olhos de seus recibos, ele gritou: não estamos abertos, mas me dê um segundo. Ele ouviu os passos entrarem no salão do bar e darem mais 6 passos em sua direção antes de parar. Depois de mais um segundo para terminar de revisar o turno da noite anterior, ele olha para cima e observa a viga de suporte de madeira. E não há ninguém lá. Ele disse que saiu de lá tão rápido que nem se lembra de ter trancado a porta atrás de si. Minha mãe obviamente acha que ele está louco, mas eu estou assustado. Aquele lugar sempre me deu arrepios, mas o fato de meu pai confirmar meus medos me fez nunca mais pisar naquele prédio. 2 dias atrás, minha mãe teve uma experiência lá que a fez sair pela porta mais rápido do que meu pai. Ela estava no salão do bar antes do horário de abertura, recolhendo o dinheiro do turno da noite anterior. Ela não ficou lá por mais de 5 minutos, quando começou a ouvir o som fraco de música vindo do corredor de entrada. Ela disse que ignorou o som por algum tempo, presumindo que fosse um dos inquilinos do andar de cima. Depois de pegar o dinheiro, ela foi sair e a música começou a ficar mais alta. Ela disse que parecia música de valsa antiga, com base em piano, e parecia claro como o dia. Quanto mais ela caminhava pelo corredor em direção dos banheiros, mais proeminente ficava o barulho. Ao passar em frente ao banheiro feminino, ela disse que parecia que alguém estava tocando a música no celular. A essa altura, minha mãe já estava suficientemente assustada e não tinha mais argumentos racionais para explicar o que poderia ser aquilo. Quando estava prestes a abrir a porta, ela disse que ouviu a água ser ligada e desligada 2 vezes antes de sair correndo do prédio. No estacionamento, ela chamou meu pai para descer, certa de que alguém havia estado lá dentro com ela. Mas quando ele desceu para verificar, não havia ninguém. Agora minha mãe é uma crente, e nós dois estamos devidamente aterrorizados com aquele hotel antigo e assustador. Se houver mais atualizações, eu as publicarei, mas espero por Deus que não haja nenhuma. Quando eu era mais jovem, minha família costumava tirar férias, já que meus primos e eu tínhamos a mesma idade. Em um ano, por volta de 2008, fomos ao Universal Studios, em Orlando, quando isso aconteceu. Sou o mais novo de 9 primos, incluindo minha irmã, e todas são meninas, exceto eu. Como eu disse, nossas idades eram próximas e variavam entre eu, com cerca de 10 anos, e minha prima mais velha, com 15. Nessa época da minha vida, lembro-me de ser particularmente paranoico, seja por causa de 1 ou 2 filmes de terror, seja porque aprendi sobre coisas na escola, notícias, etc. Então digamos que minha perspectiva e minhas reações podem ter sido distorcidas por isso. Lembro-me de ter assistido recentemente ao filme Disturbia, e ele realmente me deixou abalado. Isso entrará em cena em breve. Então, minha grande família italiana estava hospedada no Hard Rock Hotel,
onde há restaurantes, bares, piscinas, lojas, etc. Certa noite, os pais, provavelmente metade do grupo, nos deram dinheiro para irmos à sorveteria, dentro do resort. Fiquem juntos, eles disseram. Eu soube imediatamente no momento em que o vi. Ainda me lembro de seu rosto até hoje. Ele era a imagem exata do assassino do filme Distúrbia, e isso me incomodou desde o início. Lembro-me de estar na fila com meus primos, ficando na ponta. O mais velho vai primeiro, e eu estava preso a esse cara. Posso ser o mais novo, mas também tenho a responsabilidade de ser o único garoto. Eu o vi pela primeira vez fazer um comentário inaudível para uma das minhas primas, antes de pedir seu sorvete. Lembre-se de que esse lugar está lotado, com muita coisa acontecendo. Crianças correndo, menus abertos, distrações por toda parte. Mas meus olhos estão fixos. Em seguida, eu o vejo claramente se inclinar para trás e se aproximar um pouco para dar uma olhada nas pernas de duas das minhas primas, falando de meninas de 13, 14 anos. E como mencionei, o lugar estava lotado, a fila era longa, as pessoas estavam ombro a ombro. E foi aí que as coisas ficaram malucas. Enquanto ele pagava com a mão esquerda, a direita estava meio que pairando sobre o quadril das minhas primas, mal se tocando. Com tudo o que estava acontecendo, elas não perceberam nada. Virei-me para minha irmã e contei a ela o que estava acontecendo. Duas cabeças são melhores do que uma. Além disso, eu queria ter certeza de que não estava apenas vendo coisas. Seu rosto imediatamente ficou grotesco quando ela viu do que eu estava falando. Duas das minhas primas já tinham pedido sorvete. Minha irmã disse a todos nós que estava recebendo uma ligação, falando com 15 anos de idade, na era pré-smartphones, apenas para emergências, telefone de flip, portanto, na verdade, eram apenas nossos pais, e que precisávamos sair da fila. Foi um bom raciocínio rápido da parte dela. As duas que fizeram o pedido ficaram compreensivelmente furiosas, e minhas primas passaram tristemente por todos os ávidos clientes de sorvete. Quando perguntei à minha prima o que o homem havia dito a ela, ela disse que ele havia perguntado se estávamos todos juntos. Por um minuto, e às vezes até hoje, penso se fiz ou não uma cena por nada, talvez apenas porque ele se parecia com alguém ruim em um filme. Mas seu olhar frio, longo e duro para mim, enquanto eu saía da sorveteria com minhas primas, em segurança, sempre me arrepiará até os ossos. Estava estudando na Tailândia e fui com um amigo para uma ilha, Koh Samui, no fim de semana. Logo depois de fazer o check-in em nosso hotel minúsculo, alugamos motocicletas e passeamos pela ilha, perdendo-nos rapidamente nas estradas secundárias. Nada demais. Encontramos um pequeno bar estilo tiki e bebemos a noite toda pensando, vamos descobrir como chegar em casa, eventualmente. Mais tarde, por volta da meia-noite, já tínhamos bebido o suficiente para que, de repente, voltar de motocicleta para o lugar de onde viemos parecesse uma boa ideia. É uma ilha, certo? Quem se perde em uma ilha? Então, voltamos na direção geral do hotel. Depois de cerca de uma hora zigue-zagueando por estradas de terra, passamos por algo que cheirava muito mal, e eu me virei para trás para fazer uma cara feia para meu amigo. Em um piscar de olhos, saí do acostamento e esmaguei a motocicleta em um aterro e no que presumo ser um pântano de esgoto da cidade. Quando me dei conta do que havia acontecido, já estava quase totalmente submerso e tentando cuidar de partes do meu corpo, quanto mais limpar o rosto e a boca da lama nojenta. Saí de lá, arranhado, machucado e envergonhado, mas inteiro. A motocicleta estava presa, meio submersa, então a arrancamos e, de alguma forma, conseguimos fazê-la funcionar novamente. Depois voltamos mancando em direção ao nosso hotel. Finalmente conseguimos voltar ao hotel. Devia ser pelo menos 3 da manhã. Eu estava fedendo a lixo e tinha uma infinidade de arranhões e hematomas que haviam ficado marinando na água por mais de 1 hora. Então, corri para o chuveiro do quarto do hotel, como se minha vida dependesse disso. Depois de alguns minutos de esfregação obsessiva, saí para um quarto vazio. Nenhum amigo à vista. Então, fui até minha mochila para me vestir e procurar por ele. Ela estava praticamente vazia, com exceção de algumas camisetas e roupas íntimas. Estranho. Fui até minha mala. Não encontrei nada. A mochila do meu amigo não estava lá. Fomos roubados. Freneticamente, vesti uma camiseta e uma cueca e corri para fora para encontrar meu amigo batendo na porta do saguão.
já ciente de que nossas coisas estavam faltando. Sentindo-me bêbado, ressacado e violado de várias maneiras, corri para lá e me juntei a ele, batendo e jogando pedras na janela até que alguém respondesse e nos ajudasse a denunciar o crime. Em pouco tempo, um velhinho tailandês apareceu na esquina do prédio. Gritamos para chamar sua atenção e ele saiu correndo. Nós o perseguimos. Ele reapareceu, dessa vez empunhando um facão. Xingamos em surpresa e ele gritou algo em tailandês. Depois fugimos o mais longe que pudemos da propriedade, correndo até termos certeza absoluta de que ele não conseguiria nos encontrar. Não tenho certeza se ele chegou a nos perseguir. Acabamos longe, em outro resort de praia, eu de camiseta e roupa íntima, e meu amigo, nojento de um longo dia de motociclismo e caminhada pelo pântano, sem saber o que fazer. Não tínhamos hotel, nem passaporte, nem roupas, e nossas carteiras, telefones estavam de volta ao quarto de hotel recém-assaltado, onde um velhinho nos esperava com seu facão. Derrotados, desmaiamos nas cadeiras de praia de um resort e permitimos que os mosquitos se banqueteassem em nossos corpos indefesos até o sol nascer. Naquela manhã, voltamos mancando para o hotel, entramos sorrateiramente no quarto e pegamos tudo o que restava de nossos pertences. Felizmente não foi roubado 2 vezes, nossas carteiras estavam seguras. E até hoje, essa continua sendo minha experiência de viagem, férias mais horrível. E também uma de minhas histórias favoritas.